Olá, meus irmãos, que a paz do nosso bom Deus esteja com todos. Bem, irmãos, estou trazendo aqui mais um vídeo. Esse vídeo é um pouquinho curto, mas dá para ver se nós conseguimos chegar ao entendimento melhor. Por quê? O diabo, nosso acusador. Eles pregam que o diabo é nosso acusador. A Bíblia diz que Jesus Cristo, pela morte dele na cruz, destruiu aquele que tem o poder sobre a morte, a saber, o diabo. Agora, eles ensinam que o diabo é o Satanás. Esse Satanás, chifrudo, se é chifrudo ou não interessa, que é dono do inferno, aonde ele está com os anjos maus, queimando as almas perdidas. Será que a Bíblia cita esse inferno, aonde o diabo e Satanás queimam as almas perdidas? A Bíblia cita sobre o diabo que foi destruído na cruz pela morte de Cristo. Esse eu creio que Jesus Cristo destruiu o diabo na cruz pela sua morte. Agora, quem é realmente, verdadeiramente, quem é o diabo que tem o poder é o poder da morte? Quem é esse? Porque aqui no livro de Hebreus deixa bem claro aqui. Olha o que diz aqui no livro de Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quem é que tem o poder da morte? O diabo. O diabo, segundo o que eu já tenho mostrado nesse canal, ele nada mais é do que apenas uma coisa que se opõe à outra. Um opositor, sei lá como que chama. Só que ele se opõe à outra. Veja que quando Jesus Cristo veio pregando o evangelho da graça, da salvação, as pessoas servidores da lei, eles se opunham a Jesus Cristo. Não aceitaram que Jesus Cristo pregasse o evangelho da graça. Ali estavam os servidores do diabo. Pessoas que não queriam que Jesus Cristo pregasse o evangelho. Eles eram o quê? Um opositor que se opunha às pessoas que queriam pregar a verdade. Então, quem é o diabo? Pai e dono, né? Como eles dizem, acusador. Porque tem outros pregadores que eu já tive visitando a igreja, ele disse o diabo nosso acusador. O diabo que é nosso acusador. Olha a pregação desse cidadão. Vou mostrar para vocês porque se o pastor disse que o diabo é o nosso acusador, a Bíblia fala que se o diabo é nosso acusador, então vamos ver quem vai ser realmente o diabo. E vamos ver também quem é que tem o poder da morte. Quem tem o poder da morte? Vamos lá? Eu vou ler um versículo aqui. Aqui nós já leu em Hebreus 2, que deixou bem claro que pela morte de Jesus Cristo na cruz foi destruído aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então o diabo tem o poder da morte. E eles dizem que o diabo é nosso acusador. Diante de Deus, o diabo vai estar para acusar os filhos de Deus. Vamos ver. A Bíblia vai deixar bem claro. Pessoal, eu peço que vocês puderem dar pausa no vídeo, procura a Bíblia, leia versículo por versículo. Eu não estou com esse canal para ganhar joinha, nem tampouco correndo para chegar a 1000 inscritos, que eu já tenho esse canal há mais de ano, e está agora com 130 inscritos, pessoas que se inscreveram porque Deus colocou no coração deles que alguma coisa tem para alguém ver nesse canal. Só isso. Porque aqui não é um canal para ganhar dinheiro no YouTube, ficar rico, entre aspas, no YouTube, porque eu não estou correndo atrás disso.
Não estou correndo atrás de joinha, só apenas que alguém conheça a palavra de Deus como está escrito. Já deixei bem claro que eu não sou um pastor, não sou um pregador do Evangelho de Cristo, mas gosto de analisar a Bíblia. Em 2012 comecei lendo a Bíblia e observei uma coisa bem interessante, que eu fiz uma comparação em Lucas 2 a 3, se não me engano, com Apocalipse 12. E me chegou uma conclusão, quem realmente era o dragão lá de Apocalipse 12. Então ficou muito bem claro que depois eu vou trazer um vídeo com esse mesmo tema. Vamos ler aqui um versículo em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: e se o ministério da morte, você veja que o que tem poder sobre a morte é o diabo. Cito lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, que ele tem o poder da morte, que é o diabo. Então vamos ver quem é o diabo. Aqui diz: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça. Veja, no versículo 7 diz que se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, quem é o ministério da morte? O ministério da morte nada é mais do que a lei de Moisés escrita em pedras. Que coisa interessante, que nunca me ensinaram isso, e há poucos tempos que eu venho observando, que se o ministério da morte gravado com letras em pedras, é claro que é a lei. E a lei realmente é um ministério de morte e condenação. Aí diz mais: em letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como não será maior glória o ministério do Espírito? Ministério do Espírito. Porque se o ministério da condenação, a lei é condenação ou não é? Aqui está dizendo que é o ministério da condenação. Então, não tem como ninguém dizer que não é. Aí diz aqui: foi glória em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça. Se o apóstolo está dizendo aqui que o ministério da lei é o ministério da condenação, e aqui também está dizendo que o ministério da morte, porque realmente a lei é o ministério da morte. Então, se o diabo tem o poder da morte, então é um diabo, nada mais é aqui do que uma coisa que está se opondo à outra. Então, a lei se opõe à graça, porque pessoas que dizem que servem a lei, eles não aceitam a graça e querem viver na lei e na graça. E pessoas que pregam dízimo, que obriga as pessoas a pagar dízimo, porque ninguém paga dízimo de bom agrado. Paga dízimo porque cobraram, pregaram o estatuto da lei para eles e eles continuam pagando dízimo por medo de não pagar dízimo a Deus e dizer que está roubando a Deus. Que vocês ensinam
que as pessoas que não pagam dízimo estão roubando a Deus. Por isso, bota esse medo na mente do povo e o povo paga dízimo em obediência a vocês. Porque vocês dizem que se não pagar o dízimo estão roubando. Aí eles entram no estatuto da lei por causa do mau ensinamento. Porque aqui diz que a lei é o ministério de morte. E quando Jesus foi à cruz, lá como diz lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, que pela morte de Jesus Cristo na cruz foi destruído aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Que você diz que o diabo não foi destruído, que ele vive. A Bíblia diz que já foi destruído. Mas eu sei que o diabo é todo aquele que se opõe à verdade, como vocês estão se opondo à verdade. Porque aqui está dizendo que o diabo foi destruído na morte de Cristo e vocês dizem que o diabo ainda vive atormentando a vida do povo. Como é que pode? Vamos mais para frente. Aqui no livro de Hebreus, deixei bem claro aqui, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de 7 a 9, deixa muito bem claro que a lei é o ministério da morte. E o dono do ministério da morte, que é o diabo, que tem o poder sobre a morte. Vamos mais à frente, que vocês também ensinam que o diabo é o nosso acusador. O diabo que vocês ensinam não é acusador coisa nenhuma, porque o diabo nada mais é do que uma coisa que se opõe à outra. Vamos agora aqui para o livro de, deixa eu ver aqui, Romanos. O que é que o apóstolo Paulo diz no livro de Romanos sobre a lei? Vamos aqui, o livro de Romanos, capítulo 7, versículo 7. Vamos lá? Aqui diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se por intermédio da lei, se não por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito que é da lei, reviveu o pecado e eu morri. Quem é que tem o poder da morte? A lei. Quem é a lei? Aquela lei que Moisés escreveu lá no monte, lembra dos 10 mandamentos? Aquela lei escrita em pedra, que é o mandamento que aqui Paulo diz que por ele morreu. Diz mais: e o mandamento que me foi para vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Veja que o pecado estava na lei. E a lei, ela é corrigida pela morte. A lei, ela traz a morte. A lei que ele prega aqui, que o apóstolo Paulo diz que pela lei morreu, então morria, né? Porque ele depois conheceu a graça. Então aqui, se está confirmando aqui, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para morte. Então a lei é morte. E o diabo? O diabo, onde é que vai chegar? Porque o diabo aqui está infiltrado aqui com a lei. Porque Jesus disse: aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então o diabo tinha o poder de quê? Da lei. A morte. Né? Tem o poder da morte. Então o diabo está infiltrado ali. Ó, uma coisa que se opõe. Você disse que o diabo é o Satanás lá. Mas aqui está falando o diabo que tem aqui essa infiltração aqui na lei. A força do pecado,
que a lei apontava, e a lei julgava, e a lei condenava. Vamos mais para frente. Que o mais interessante agora, como vai ficar interessante, é que o próprio Jesus Cristo vai falar quem é o acusador, que vocês dizem que é o diabo. O diabo tem o poder da morte, que falou aqui. Então o diabo tem o poder da morte, então quer dizer que está infiltrado aí o diabo, esse diabo lá que é uma coisa que se opõe com a lei. Porque a lei, ela se opõe à graça. Que muitos dos fariseus, até mesmo os judeus, não aceitaram a graça, eles se opunham à lei, à graça que Jesus Cristo ensinava. Eles não aceitaram a graça, porque eles eram judeus e viviam no regime da condenação e da morte, que era a lei. E eles não aceitaram a graça. Por isso que eles interrompiam Jesus Cristo na pregação, interromperam os apóstolos, fizeram de tudo para o evangelho não ser pregado, por causa disso. Porque o deles era se opor à verdade. Eles eram diabo na frente de Jesus. Quando Pedro, bote bem na mente de vocês, quando Pedro disse, não Senhor, isso de modo nenhum vai te acontecer, Jesus disse o quê? Satanás! E Jesus jamais, se Satanás fosse um dono do inferno, queimador de alma, jamais Jesus ia chamar Satanás com Pedro. Jamais. Eu escutei um pregador falar dentro da igreja que Satanás infiltrou dentro de Pedro, entrou em Pedro e fez com que Pedro quisesse interromper o sacrifício de Jesus Cristo. Olha que tamanho de mentira. Satanás nenhum entrou em Pedro. Pedro, apenas pelo amor que tinha em Jesus Cristo, disse, não Senhor, isso de maneira nenhuma irá te acontecer. Aí Jesus disse, Satanás, quando Jesus falou Satanás com Pedro, não falou Satanás porque o Satanás que vocês ensinam é aquele chefão do inferno que só vocês têm. De maneira nenhuma. Jesus citou Satanás, como que diz assim, Jesus poderia ter dito, opositor, te afasta de mim, que você não vai impedir que eu vá fazer o sacrifício. E Jesus poderia ter falado. Ou talvez a culpa foi do tradutor da Bíblia que não colocou essa palavra. Porque talvez lá na hora Jesus nem falou a palavra Satanás. Jesus pode ter falado a palavra opositor, uma dessas palavras Jesus falou. Mas ele colocou porque de onde foi que veio esse tradutor da Bíblia? De uma denominação que até hoje traz essa tradição sendo pregada. Fazer o quê? Né? Então, quando Jesus falou com Pedro, hoje você está dentro de uma igreja, você está de um lado, se uma pessoa do teu lado errar e tu dizer, sai daí, Satanás, o que é que essa pessoa vai dizer contigo? Se o pastor escutar, o que é que ele vai dizer com aquela pessoa? Porque o Satanás é uma coisa má, uma coisa terrível, espantosa, que vocês ensinam, de maneira nenhuma. Satanás é nada mais do que uma coisa que se opõe à outra. Se você quer fazer uma coisa de bem, e eu digo, não faça isso, não. Por exemplo, uma pessoa, eu acho que eu vou me converter ao Evangelho de Cristo. Eu digo, não se converta ao Evangelho de Cristo, vai para a lei. Eu estou me opondo a ela, eu estou sendo um Satanás na vida dela. Não é um Satanás chifrudo do inferno que está queimando as almas. Porque esse inferno, quando Deus criou o mundo, Ele só criou a terra, com tudo que nela existe, inclusive as águas, e os céus. Eu não li dentro de Gênesis, de 1 ao último versículo do livro de Gênesis, que Deus criou um inferno. A Bíblia não fala onde é que está esse inferno que vocês pregam. De maneira nenhuma. O que eu sei sobre o inferno é que ele nada mais é do que túmulo e sepultura. É a região dos mortos, aonde os mortos vão. Todos vão ser levados para o inferno. Inclusive você, pastor, que deixou um comentário em alguns vídeos aqui e disse que eu estava muito equivocado com o que eu estou falando. Porque eu estou pregando a verdade apenas como está escrito. Vocês dizem que tem um diabo para acusar nós. Vamos ver quem é realmente o verdadeiro acusador. Se é o diabo, leia. Eu deixei bem claro que Jesus destruiu o diabo pela morte dele na cruz.
Então, quando Jesus Cristo destruiu o diabo pela morte dele na cruz, quem foi o diabo que Jesus destruiu? A lei, que tinha o poder sobre a morte. Jesus destruiu a lei na cruz. A Bíblia deixa bem claro lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, só que vocês não aceitam. Jesus destruiu o diabo na cruz, destruiu a lei. Dali em diante veio o regime da graça. Agora vamos ver quem é o acusador que vocês dizem que vai acusar os cristãos, os salvos lá no céu, que vai acusar eles, acusar os filhos de Deus. Vamos ver quem é o acusador. Eu escutei uma pregação semelhantemente a essa. Que na hora que a pessoa disse o diabo, nosso acusador, eu disse o diabo é teu acusador, porque meu ele não é. Porque esse diabo foi destruído na cruz. Porque quem acusa é quem? Vamos mostrar em João. Livro de João aqui, Jesus deixou muito bem claro. Para calar de vez os pregadores do diabo, os pregadores que expulsam demônios, expulsam Satanás. Porque primeiro do que tudo, para vocês Satanás é onipresente. Ah, irmão, agora ficou doido. Não, doido é vocês que ensinam, pregam Satanás. Porque se Satanás é onipresente, vocês estão certos. Porque eu só conheço um onipresente. Jesus Cristo ressuscitado. Jesus está presente aqui comigo. Porque eu estou falando da palavra dele e ele está ouvindo tudo que eu estou falando. Já Satanás, infelizmente, não tem nenhum por aqui. Porque aqui eu estou só com a presença de Deus. Então não tem opositor nenhum aqui para se opor ao que eu estou falando. Então vamos lá agora que Jesus vai dizer quem é o acusador de vocês, que vocês dizem que é o diabo, o vosso acusador. Quem é o vosso acusador? Primeiro que Jesus Cristo destruiu o diabo, o que tem poder sobre a morte. A lei ficou bem claro que foi quem Jesus destruiu na cruz. Agora vamos ver quem é o acusador, que é o mesmo que está aqui na lei. É o mesminho. O diabo, que é o pai, né, da mentira, como a Bíblia diz, e também que é o que tem poder sobre a morte. Vamos lá. João, capítulo 5, versículo 45. Vamos lá. Jesus falando: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Vocês confiaram tanto na lei, vocês vão ter um acusador, que é Moisés. Assim deixou a Bíblia muito bem clara. Não foi o diabo quem vai acusar vocês, porque esse diabo que vocês falam, quando vocês um dia morrerem, ele também vai morrer. Porque qualquer pessoa que se opor à verdade, esse é um diabo e Satanás. Porque Jesus Cristo deixou aqui muito bem claro: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés. Moisés é o quê? O escritor da lei. Então Moisés é quem vai acusar aquelas pessoas que servem a lei, cobra dízimo, exige que as pessoas paguem dízimo. Moisés vai acusar essas pessoas. Porque eles aceitaram a graça? Não, vocês viveram dentro do regime da lei, porque quem cobra dízimo, quem prega dízimo, quem prega sábado, vive no regime da lei. Então quem vive no regime da lei, vive em um ministério de condenação e de morte. Porque a Bíblia deixou muito bem claro sobre esse ministério. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos e leia mais a Bíblia. Como está escrito: não aceite profetas lendo a Bíblia, interpretando a Bíblia, porque a Bíblia não se interpreta. E a Bíblia também diz lá em Mateus 12, 13, que a lei e os profetas vigoraram até João. Encerrou-se os profetas. Não temos mais profeta na terra.
Os profetas que vocês esperam, eles não vêm. Porque assim como a lei foi destruída na cruz, na morte de Cristo, os profetas também se encerraram em João Batista. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.